tecnologia assistida, inovação em terapia intensiva, avaliação à reabilitação, legislação e gestão. Esses são alguns dos tópicos que você, profissional da fisioterapia, irá acompanhar na especialização Fisioterapia em Terapia Intensiva. Eu sou Amanda Macedo e aqui nos estúdios comigo a professora e coordenadora Natália Cunha Varela e o professor Matheus José Alonso Palugan. Bem-vindos ao Fala Tuiuti. Obrigado. Amanda, obrigado pelo convite. Bom, eu vou começar com uma pergunta de principiante. O fisioterapeuta sempre esteve presente dentro das terapias intensivas ou é algo novo com a Covid-19? Relativamente novo, se a gente considerar a história do Brasil. Deve ter em torno aí de uns 30 anos, 40 anos no máximo. O Covid, ele trouxe à tona o nosso papel dentro da UTI. Então, antes a gente não era tão visto, ou realmente era uma profissão mais escondida, que pensavam que fisioterapeuta basicamente vivia dentro de uma clínica de fisioterapia na Sim. ortopedia. Acho que é a visão de quase todo mundo. A ligação do fisioterapeuta com a terapia intensiva, com a respiratória, ficou muito evidente agora com o Covid. Acho que ajudou a trazer a gente mais à tona mesmo. E creio também que foi a oportunidade da gente mostrar o nosso rosto e o nosso trabalho dentro da terapia intensiva, né? Porque foi uma doença nova e nos obrigou, dentro da terapia intensiva, a estudar, aprender e a trabalhar novas técnicas, diferentes daquelas que a gente já vinha acostumado a fazer, né? Então, todo esse desafio e todo esse jogo de cintura que o fisioterapeuta teve que ter para lidar com as novas doenças, dentro da ventilação mecânica, dentro da fisioterapia respiratória, veio agregar muito mais a profissão, e trazer um pouco mais a nossa cara, o nosso rosto, e um pouquinho mais do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho dentro da terapia intensiva. Acabou deixando a gente como protagonista, eu acho, agora nessa fase, né? Porque como é um tratamento basicamente respiratório e reabilitação motora junto, não tem remédio para isso a não ser fisioterapia, a não ser a nossa reabilitação mesmo. Acho que foi realmente um período que foi de muito aprendizado e que foi muito favorável para a nossa profissão. Pensando nesse sentido. Eu queria aproveitar e pegar esse gancho de vocês e pedir para que vocês explicassem para a gente um pouquinho mais o que o fisioterapeuta faz na prática dentro de uma UTI e se existe diferença para a UTI adulta e UTI pediátrica. Tem bastante diferença, já começando ao inverso, que daí a gente já começa certinho. Na pediátrica, pediátrica e neopediátrica, eles não a parte motora é muito diferente da parte adulta, ainda está em desenvolvimento. A gente vai pensar mesmo nos marcos de desenvolvimento da criança e a parte ventilatória sempre vem à tona também. Então, o papel do fisioterapeuta mais evidente, mais importante inicialmente é a monitorização ventilatória, o controle respiratório e, claro, a nossa ventilação mecânica, que é a menina dos olhos da maioria dos fisioterapeutas, é que a gente mais acaba se empenhando, é que mais a gente acaba mostrando nossas técnicas, mostrando o nosso conhecimento. E muita gente talvez não saiba, mas dentro da UTI o ventilador mecânico é praticamente do fisioterapeuta. O médico, ele tem, é claro, responsabilidade junto, é um conjunto, porque é uma equipe multiprofissional, mas a questão de entender o conhecimento, conseguir saber em que momento o paciente tem condições de sair do ventilador. Então, a gente vai monitorizar isso, a gente vai escolher quando o ventilador, quais são os númerozinhos, cada númerozinho que tem naquele ventilador, que são muitos números, qual o número colocar lá? Quando tirar o paciente da máquina, quando ele não tem condições de ficar sem uma máquina, sem uma ventilação mecânica invasiva. Claro, tem muito mais coisa, mas eu acho que realmente é o nosso trabalho que a gente mais fica em cima, que a gente mais tem realmente evidência, acaba sendo no suporte ventilatório mesmo. Tanto adulto quanto pediátrico, mas adulto acaba sendo muito mais mesmo. Pediátrico, eu acho que, voltando um pouquinho,
o paciente pediátrico, a gente tem que tirar aquela coisa da nossa cabeça que a criança é um adulto em miniatura. Sim, excelente. Né? Então, quando a gente pensa numa UTI pediátrica, numa UTI neonatal, a gente tem que pensar que cada fase daquela criança, ela merece uma atenção diferente, tanto na parte motora quanto na parte ventilatória. Né? E quando a gente pensa no trabalho do fisioterapeuta na terapia intensiva, de uma maneira geral, eu acho que todos os pacientes que vêm para o hospital, eles sempre vão sair com alguma diferença, alguma perca funcional em relação ao que ele entrou no hospital. Então, ele sempre vai perder um pouquinho. E a nossa função enquanto fisioterapeuta, tanto dentro da terapia intensiva, quanto dentro das enfermarias, é tentar minimizar o máximo possível essas percas funcionais, tanto motora quanto respiratória desse paciente, e devolver esse paciente para o seio familiar, né, no pós-alta, com o mínimo de perca funcional possível. Acho que bem isso. O nosso objetivo acaba sendo sempre esse, né? Devolver da maneira mais próxima possível de funcionalidade que ele era antes de ter internado na UTI, principalmente na terapia intensiva, mas até quando ele está na parte hospitalar mesmo, nas próprias enfermarias. Então, a nossa meta funcional, a gente chegou o paciente lá, ele entrou lá caminhando, vamos tentar pelo menos ele caminhando com algum tipo de assistência. Ele entrou respirando sem oxigênio, vamos tentar manter ele sem o oxigênio até a fase de alta dele. Isso que acaba guiando todo o nosso tratamento, todo o nosso plano terapêutico. Mais do que a gente entregar o paciente vivo, né? Porque todo paciente que está no hospital, ele corre um risco, né? As pessoas estão no hospital porque estão doentes. Mas mais do que entregar o paciente vivo, é você pensar e olhar nesse paciente que eu preciso devolver ele perto do que ele entrou, né? Perto da rotina que ele tinha antes de ficar doente, antes de chegar no hospital, não é? Eu acho que isso que é o bonito da fisioterapia, né? A gente devolve a qualidade de vida, a vontade de viver, e não somente a vida. Claro, a gente está naquele momento crítico que tem risco iminente de óbito, mas o nosso objetivo maior é ter a qualidade para viver. É ter uma vida com qualidade, não estar vivo simplesmente. Acho que isso brilha muito na gente. E vale ressaltar também que, às vezes, esses pacientes vão depender de fisioterapia fora do hospital. Só que se a gente consegue fazer com que esse paciente perca o mínimo possível, o trabalho fora do hospital vai ser muito mais fácil, né? E a reinserção na sociedade desse paciente reabilitado vai ser muito mais rápida e com muito mais qualidade. Vocês mencionaram mais cedo sobre o protagonismo, né, do fisioterapeuta que, infelizmente, veio com a pandemia. Vocês acreditam que essa demanda de mercado ela veio para ficar e ela já corre independente da situação pandêmica do mundo? Sim, sim. Junto com a pandemia, acabou chamando a atenção dos órgãos fiscalizadores, então acabou tendo uma fiscalização e uma cobrança maior dos hospitais, que infelizmente era uma coisa que não vinha tendo. Então, antigamente, tinha hospital que fisioterapia só tinha do período durante o dia, não tinha à noite. Agora tem essa cobrança. Então, criou-se mais turnos. Então, no mínimo, pelas normas que a gente tem agora da RDC, são 18 horas de fisioterapia por dia. No mínimo, mas já tem hospitais com 24 horas. Então, pelo menos uns 2 ou 3 turnos foram criados de fisioterapeutas. E fisioterapeutas especialistas que consigam trabalhar em UTI ainda é raridade. O que aconteceu no Covid foi chamar todos os fisioterapeutas que existiam no mercado. Independente de ter especialização, de um dia ter entrado no hospital, ou de um dia ter visto um ventilador mecânico. E com agora a diminuição dos casos, dando uma acalmada, os que não tinham especialidade, os que não conseguiram se atualizar nesse período, estão sendo dispensados. E essas vagas estão aparecendo e está faltando fisioterapeuta mesmo com especialidade que consiga ficar numa UTI. Isso daí é vida diária, a gente correr atrás de plantonistas, de fisioterapeutas que queiram assumir uma UTI e que tenham qualidade para isso, né? Não basta, eu quero assumir UTI simplesmente e não ter a capacidade de ficar fugindo, basicamente, o plantão inteiro, né? Sim. Eu acho que, quando a gente fala da fisioterapia em terapia intensiva, a gente não consegue enganar. Vamos colocar isso entre aspas, né? Ou a gente tem que ser assertivo, a gente tem que ser preparado,
né? Porque são pacientes críticos, são pacientes completamente instáveis. Então, saber, como a professora comentou, na época da pandemia teve que vir todo mundo. E quando veio esse todo mundo, muita gente já correu atrás da sua especialização, né? E muita gente de outras áreas acabou conhecendo um pouco mais a terapia intensiva, a fisioterapia hospitalar e gostou e tem que buscar essa especialização, né? Para você atuar dentro de uma UTI, de uma unidade de terapia intensiva, dentro, seja adulto, né, ou pediátrica, você precisa ser especialista, né? E você precisa saber lidar com aquela rotina do paciente grave, do paciente crítico, porque não é uma brincadeira, né? Você precisa ser assertivo no seu tratamento. E dentro da equipe multidisciplinar, graças ao Covid, eu falo enquanto contando com a minha experiência, né? Principalmente frente aos médicos, a gente mostrou a nossa carinha e a gente fez com que a equipe confiasse no nosso trabalho e entendesse da nossa importância dentro da ventilação mecânica e dentro dos cuidados respiratórios desse paciente, né? Porque a gente falou-se muito sobre intubação, mas eu até brincava, né, que falava assim, a pessoa tinha a alta do hospital, colocava uma faixa lá na frente do hospital. Agradecemos aos médicos e aos enfermeiros. Cadê os fisioterapeutas? Claro que foram fundamentais, né? Mas o médico intubava o paciente e todo o cuidado ventilatório era responsabilidade do fisioterapeuta, né? Então, fisioterapeutas capacitados que saibam conduzir o paciente da entrada da UTI ao momento de alta, isso sim é o diferencial no mercado de trabalho. A professora Natália sabe o quanto é difícil encontrar profissionais preparados, profissionais capacitados para assumir isso daí. Dentro desse cenário, eu queria tocar um ponto com vocês, que a gente não tem como a gente fugir, né, desse assunto, e é uma demanda que, inclusive, nós recebemos aqui no marketing da Tuiuti, às vezes como pergunta. Esse profissional especialista, ele passa a ter uma remuneração melhor, correto? Sim, com certeza. A partir do momento que é especialista, que sabe o que está fazendo, já vai conseguir as melhores vagas de emprego que tem disponíveis no mercado. Então, sem especialização, infelizmente, acaba ficando restrito a uma remuneração mais baixa mesmo, porque não tem conhecimento para isso. Então, a própria chefia, os hospitais que acabam conseguindo absorver esses profissionais, são lugares que geralmente tem realmente uma remuneração um pouquinho mais baixa. A partir do momento que a gente consegue ter a especialização, que a gente tem conhecimento, que a gente mostra para que a gente veio, a gente consegue passar nas provas que tem, né, para entrar nos hospitais, realmente, os melhores hospitais têm uma prova para ser feita para entrar, tem, além da entrevista, claro, mas tem a prova tanto escrita, ou até mesmo quando entra num hospital que seja público, para conseguir entrar na UTI, quando faz os concursos, né, tem que ter especialização. Então, tanto pelo meio sem ser concursado mesmo, se for para os outros hospitais que tem disponíveis, sem especialização, a realidade de UTI é uma coisa que praticamente inexistente. Se for 0,1%, e para crescer lá dentro vai ter que fazer em algum momento, porque não é admissível mesmo. Chega a ser um critério de exclusão dentro dos processos seletivos, né? Se você entrar nos sites de vagas de emprego, tem lá fisioterapeuta para terapia intensiva, exigências: graduação em fisioterapia, pós-graduação em respiratória, em cardio ou em terapia intensiva será um diferencial. Então, você já passa essa galera numa peneira, né? Às vezes você até tem uma experiência ali, já trabalhou, agora principalmente na época do Covid, né, que precisou e trabalhou dentro dessas unidades, mas é muito claro que no passar na peneira vão passar os profissionais que já estão fazendo especialização ou já concluíram a especialização, né? Sem contar que a especialização, um professor meu, ele dizia que quanto mais você sabe de uma coisa, menos você sabe de outra. Sim. Então, a especialização ela vai me direcionar para aquilo que eu quero saber, para aquilo que eu quero trabalhar, né? E para aquilo que eu de fato vou fazer, entendeu?
Tem a questão das provas de títulos também, de especialistas que tem de terapia intensiva, que tem pelo nosso órgão regulador nacional, que é o COFITO. E para fazer essa prova, para se tornar um especialista, depois que termina uma pós-graduação, de especializado naquilo, mas para a gente ter um título maior dentro da área, é um requisito mínimo, é pelo menos uma pós-graduação em terapia intensiva, que pontua mais, ou em algumas áreas afins que acaba pontuando menos. Então, é o pré-requisito mínimo, que eles não estão obrigando todo mundo neste momento, mas pelo menos um profissional por UTI tem que ter esse título, e tudo leva a crer que nos próximos anos, todo mundo, para trabalhar dentro de uma UTI, vai ter que passar por essa prova de títulos. Então, se for lá para frente, já estiver trabalhando de uma UTI, eles começarem a cobrar essa prova de títulos, por exemplo, esse título de especialista, não adianta jamais fazer, já não vai adiantar fazer a prova ali, tu vai ter que parar de trabalhar, de sair do mercado de trabalho, concluir uma especialização para daí conseguir de novo essa prova de títulos e conseguir voltar a trabalhar numa UTI na sequência. Já que o título está tão importante no mercado, eu queria então que agora a gente falasse um pouquinho, contasse para o nosso público como que é o curso de especialização aqui na Tuiuti. Que então vocês contassem para a gente a periodicidade das aulas, se elas vão ser presenciais, quanto tempo dura o curso, um apanhado geral aí. As aulas vão acontecer uma vez ao mês, nas sextas, sábados e domingos, o período noturno durante as sextas, o sábado o dia inteiro e domingo também. Tem a carga horária de 360 horas, que vai dar 18 meses de duração. E o nosso diferencial, acho que o principal é que a gente vai ter a prática assistida, supervisionada dentro de um hospital, que vai ser o Hospital São Vicente, que tem parceria com a Tuiuti já faz alguns anos. E eu acho que isso é essencial. O fato de ser presencial, com certeza, já é um diferencial que, considerando tantos EADs, que a gente não tem aquele vínculo. E o diferencial do presencial também é fazer o networking, gente. Isso aí faz muita diferença. Conhecer quem trabalha na área, ou quem já está trabalhando, ou quem tem interesse em trabalhar. Que são essas indicações que vão levar o nosso trabalho, vão fazer a gente se inserir melhor no mercado de trabalho. E mesmo para quem está inserido, conhecer outros profissionais, eu acho que é bem essencial para o crescimento, inclusive, dentro da profissão. E vale, né, dizer que o corpo docente do curso é um corpo docente inserido na terapia intensiva. Isso né? mesmo. Então, é muito importante aquele profissional titulado, que tem o mestrado, que tem o doutorado, mas atrelado a isso, não deixa de ser importante esse profissional titulado, mas também com experiência e vivência clínica. Porque o estudo de artigos, né, ele é importante, a pesquisa científica ela é importante, mas a prática clínica tem o seu peso, né? Tem o seu peso dentro dessa formação profissional, né? Então, falar que o corpo docente ele é qualificado, titulado, mas inserido dentro dos hospitais é um grande diferencial. Sem dúvida. Né? E se vocês me permitem, queria destacar uma informação que vocês acabaram de dar, que eu particularmente acho muito interessante. A periodicidade das aulas permitem que pessoas de fora de Curitiba venham fazer o curso, né? Sim, dá tempo de se organizar para a próxima aula, e por ser final de semana também acaba facilitando, geralmente não atrapalhar o próprio trabalho, que a gente sabe que muita gente tem que trabalhar enquanto está fazendo uma especialização, isso é normal. Então, são espaçados e são em períodos bem fáceis de organizar com antecedência. Legal. Professores, o papo está ótimo, mas a gente infelizmente precisa encerrar. Mas eu queria deixar aí o espaço aberto para uma mensagem final de vocês, caso vocês queiram destacar algum ponto que porventura a gente tenha esquecido, e um convite aí para os nossos futuros alunos fisioterapeutas. Gente, quem tem interesse de entrar em terapia intensiva, eu acho que agora é a hora. O momento que a gente trouxe à tona agora com o Covid, a fisioterapia está extremamente em evidência. E se tem alguma coisa que a gente tem que fazer, sempre é buscar conhecimento e buscar se especializar. A gente se especializando nesse momento que o mercado está absorvendo profissionais vai ser um diferencial. E com certeza vai fazer com que vocês cresçam muito mais rapidamente na profissão de vocês e na terapia intensiva também. Ainda mais vindo para a gente, que com certeza vai agregar bastante para o currículo de vocês. Professor Matheus? Eu tive um professor na faculdade e ele me dizia que o bom aluno, o aluno extremamente estudioso, o aluno que tira 10 na prova, ele sai com 30% do que ele precisa
para atuar no mercado de trabalho, né? Então, você se formar e você parar na graduação, infelizmente, hoje é pouco, né? Então, profissionais com uma especialização, profissionais que procuram melhorar, são profissionais que com certeza vão passar à frente de outros que estão parados na especialização, né? E ressalto de novo o fato do corpo docente ser um corpo docente atuante dentro dos hospitais, isso agrega muito a pós-graduação e a prática e a troca de experiências com o aluno, né? Então, eu acho que é um grande diferencial da Tuiuti, esse corpo docente bacana, esse corpo docente qualificado e as práticas assistidas dentro do hospital, né? Que nenhum EAD no mundo vai poder te oferecer, né? Então, me corrija se eu estiver errado, mas essas práticas serão dentro dos períodos de aula, né? Então, aquela pessoa que não pode estar durante a semana no hospital porque já tem um emprego ou outra coisa, dentro da especialização, dentro do seu módulo de especialização, vai conseguir ter esse contato, mesmo que de forma breve, vai conseguir ter esse contato com a UTI, com a terapia intensiva. Então, eu acho de muita valia, vai agregar muito aos nossos alunos, né? Perfeito. Professores, muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Esse foi o Fala Tuiuti de hoje, mas se você tem alguma sugestão de pauta, envie um e-mail para imprensa@utp.br. Esse podcast é um canal de comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná. Apresentação e roteiro, Amanda Macedo. Identidade visual, Leandro Padilha. Edição, Edson Vaz, o Rochinha e Marcelo de Paula Reis. Finalização, Laboratório de Som e Imagem da Tuiuti.